Louvado seja Deus. Hallelujah. Aleluia. Let us pray. Vamos orar. Oh God, we thank you O Pai, o Deus, nós te agradecemos that you've called us to live in a very special time. que você nos chamou, Senhor, para viver nesse momento tão especial. Jesus is coming soon, Jesus está voltando em breve and we must be strong in the Lord and in the power of his might e nós devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder to play our part in the end para times. desempenhar o nosso papel nesses dias finais. Lord, you have great things for us to do before you return. Senhor, você tem grandes coisas para que realizemos antes da tua volta. We want to be found serving you and winning the lost for you. E nós queremos ser encontrados trabalhando para você, ganhando aqueles que ainda estão perdidos para When você, you return. quando você voltar. Thank you, Lord, for the great final harvest. Obrigado, Senhor, por essa grande e última colheita. That your spirit is being poured out all the time across the world. Que o teu Espírito tem sido derramado nesse tempo por todo o mundo. And Lord, please use us to bring many, many more to you. E, Senhor, por favor, nos usa para trazer cada vez mais e mais pessoas para você. That we will be in the middle of your will. Nós queremos estar encontrados no meio da tua vontade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Praise God. I want to start by sharing something from 2 Corinthians chapter 10. Louvado seja o Senhor. Eu quero começar compartilhando com você uma coisa que está lá no capítulo 10 do livro de 2 aos Coríntios. It's talking about the spiritual warfare. Está falando sobre o combate espiritual. But before we read the scripture, I want to tell you the story that is behind this scripture that will make it come to life. Mas antes de lermos a passagem bíblica, eu gostaria de compartilhar com você a história que está por trás dessa passagem, para que ela possa ganhar mais vida para você. The Apostle Paul grew up in Cilicia, O apóstolo Paulo, ele cresceu na Cilícia. and there was a battle that the Roman Empire fought in the time before the Apostle Paul. E existiu uma batalha, uma guerra que foi travada entre a Cilícia e o Império Romano antes do apóstolo Paulo. And he's using this warfare as an example for the spiritual warfare. E ele está usando esse combate como um exemplo para um combate espiritual. At that time, the Roman Empire was very powerful. It could defeat any armies that come against it. Naquela época, o Império Romano era muito poderoso e era capaz de derrotar qualquer império que se levantasse contra ele. But there was one kind of army that it could not deal with. Mas existia um tipo de exército com o qual ele não poderia lidar. And for 100 years, this army had been getting stronger and stronger. E por 100 anos, esse exército foi ficando cada vez mais forte e forte. And these were armies of pirates that operated from Cilicia. E esses eram exércitos de piratas que operavam na região da Cilícia. From about 150 years BC, Desde mais ou menos 150 anos antes de Cristo, for 100 years, these pirates had been getting bigger and bigger. até 100 anos, 100 years after Over Christ. a period of 100 years. Por um período de 100 anos, esses piratas ficaram cada vez mais fortes e fortes e fortes. And in 67 BC, E em 67 antes de Cristo, there were 10,000 pirates, haviam 10.000 piratas. and they had 120 strongholds along the rocky cliffs of E Cilicia. eles tinham 120 fortificações, bases, ao longo da costa da Cilícia. And Rome depended on its colonies for food. E Roma dependia das suas colônias para conseguir alimento. And the food was carried in these big ships taken to Rome. E esse alimento ele era carregado em grandes navios que se deslocavam até Roma. And as these ships passed by the cliffs of Cilicia, E enquanto esses navios passavam pela costa da Cilícia, the pirates came out of their strongholds in their fast ships. They captured the ships and they took all the food. os piratas eles saíam das suas fortalezas, capturavam aquele navio e tomavam para si, roubavam para si toda a comida. And Rome did not know what to do. E Roma já não sabia mais o que fazer. They fought against the pirates, but they couldn't. There was always be more pirates. E eles lutavam contra esses piratas, mas quanto mais eles lutavam, mais piratas apareciam. And now at this time, Rome was beginning to starve. They had no food. E já nessa época, Roma estava começando a passar fome, porque já não estava mais conseguindo receber a comida.
So the Roman leaders say, this is serious, we must do something. E os líderes de Roma disseram: isso é muito sério, a gente precisa fazer alguma coisa. So they turned to their top general, Pompey. E aí eles foram até o seu general-chefe, que se chamava Pompeu. He said, you can have as much money as you like, just deal with the pirate problem. E Pompeu ele disse: olha, você pode ter quantos soldados você quiser, mas resolva essa questão dos piratas. And Pompey was a genius. E Pompeu ele era um gênio. He had a strategy. Ele tinha uma estratégia. And his strategy was to build special weapons. E a sua estratégia foi construir armas especiais. To win any warfare, you need two things. You need the strategy and you need the right weapons. Para ganhar qualquer combate, você precisa de duas coisas. Você precisa da estratégia e você precisa da arma correta. And he built a special fleet of ships E ele construiu uma frota especial de navios with special catapults. com catapultas especiais. And he sent these, and his strategy was not to attack the pirates, E a estratégia era não atacar os piratas, but to attack the strongholds, mas atacar as fortalezas onde os piratas ficavam. the fortresses that the pirates operated from. Essas fortalezas a partir de onde eles operavam. And so he sent the ships against the strongholds. E aí ele mandou esses navios contra essas fortalezas. And with these mighty catapults, he threw them up and he pulled the strongholds down into the sea. E com essas grandes catapultas, eles arremessavam as pedras e derrubavam aquelas fortalezas e fazia com que elas afundassem no mar. And then the pirates, of course, they flee. E aí, com certeza, esses piratas, eles fugiam de lá. But it was easy for them to capture them and make them surrender. E aí, ao fugirem, ficava mais fácil para os romanos poder capturá-los e fazer com que eles se rendessem. And those who didn't surrender were put to death. E aqueles que não queriam a rendição eram levados até a morte. And in 3 months, E aí, em 3 meses, what seemed to be an impossible, difficult situation, aquilo que parecia ser uma situação difícil, impossível, the pirate problem was defeated once and for all. o problema dos piratas foi resolvido de uma vez por todas. Because they had the right strategy Porque eles tinham a estratégia correta and the right weapons. e a arma correta. And in the spiritual warfare, we must understand the strategy E nesse combate espiritual, nós precisamos entender também qual a estratégia and the weapons. e também as armas. So let us look at 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Vamos olhar no verso 3 do capítulo 10 de 2 aos Coríntios. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. We have a spiritual warfare, but it's not with flesh and blood. Nós temos um bom combate espiritual, mas esse bom combate não é contra carne ou sangue. Then he says, the weapons of our warfare. E aí ele diz, porque as armas da nossa milícia, The word warfare here is strategeia, strategy. a palavra milícia aqui, ela quer dizer estratégia. So we have weapons and we have a strategy. Então nós temos armas e nós temos estratégias. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. We have weapons. Nós temos armas. And these weapons are the words of God. E essas armas são as palavras de Deus. When you get the word of God in your heart Quando você tem a palavra de Deus no seu coração and speak it out your mouth, e fala ela da sua boca, that is a weapon of God. essa é uma arma de Deus. Jesus used that weapon. Jesus usou essa arma. He said, it is written. Jesus disse, está escrito. It is written. Está escrito. And Satan's automatically E defeated. Satanás foi automaticamente derrotado. You have the weapons. Você tem as armas. And they are mighty. The Greek says they are mighty in the sight of God. E na leitura do grego, ela diz que elas são poderosas aos olhos de Deus. You see, for us, the sun is mighty. Para nós, o sol é algo poderoso. But it's not mighty in the sight of God. Mas não é poderoso aos olhos de Deus. He flicked his fingers and there's the sun. Ele estalou os dedos e aí lá estava o sol. But these weapons of Mas- the word of God is mighty in the sight of God. Mas essas armas da palavra de Deus, essas sim são poderosas aos olhos de Deus.
The victory's in the word. A vitória está na The palavra. power's in the word. O poder está na palavra. Not in your personality, Não na sua personalidade, not in your cleverness, não na sua esperteza ou not in inteligência, your flesh. não na sua carne. The power's in the O word. poder está na palavra. And it's filled with the power of God. E ela é cheia do poder de Deus. And when you speak the word, you launch the E missile. quando você fala a palavra, você lança o míssil. And Satan's strongholds must come down. E as fortalezas de Satanás têm que ruir. Amen. Amém. So they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Então elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Our weapons are mighty to pull the strongholds down. As nossas armas são poderosas para destruir as fortalezas. And this is the strategy. E essa é a estratégia. He doesn't say attack the pirates. Ele não diz ataque os piratas. He says attack the strongholds. Ele diz ataque as fortalezas. Because once the strongholds are down, Porque uma vez que as fortalezas estão derrubadas, it's easy to deal with the é pirates. fácil tratar com os piratas. And now he will explain what the stronghold is and what the pirates are. E agora Paulo vai passar a explicar o que são as fortalezas e o que são os piratas. Casting down imaginations. Anulando nós os sofismas. What is that then? Sophismus. Is it? Yeah, What does that sofismas. mean? It's a solid understanding. Good. A wrong solid All right. understanding. Yeah. The strongholds are compared to these imaginations. Essas fortalezas são confirmadas, são comparadas com esses sofismas, com essas ideias, essas imaginações. Now the battleground, this tells us where the main battleground is. E isso nos diz aonde é esse principal campo de batalha. The biggest battle you fight in your life A maior batalha que você luta na sua vida is between these two ears. está entre esses dois ouvidos aqui. This is where the strongholds are. É aqui que as fortalezas estão, The imagination. na imaginação. And you have two kinds of thoughts. E você tem dois tipos de pensamentos. You have the normal thoughts that will come into your mind. Você tem aqueles pensamentos time. normais que vão chegar e passar pela sua mente o tempo inteiro. And sometimes negative thoughts of fear, anxiety. Algumas vezes pensamentos negativos, pensamentos de medo, ansiedade. These are like the pirates. Esses são como os piratas. And you can spend all your day fighting pirates. E você pode passar o dia inteiro tentando combater os piratas. But there'll always be more pirates. Mas sempre haverão mais piratas. The strategy is you must locate the strongholds. A estratégia é que você deve se direcionar para as fortalezas. The strongholds are your beliefs. As fortalezas são as suas crenças. And especially if you have wrong beliefs E especialmente se você tem crenças equivocadas against the word of God, contra a palavra de Deus, a wrong belief about God, crenças erradas acerca de Deus, a wrong belief about yourself. crenças erradas acerca de você mesmo. From that stronghold, pirates will constantly come to take the blessing from you. Dessas fortalezas vão constantemente afluir piratas para tolher as bênçãos de nós. You see, as in the story, God is sending shiploads of blessings to you. Como na história, Deus está mandando navios carregados de bênção para você, On the rivers of His Spirit. nos rios do Espírito. But pirates are coming out of those strongholds. Mas os piratas têm saído dessas fortalezas, Negative thoughts. pensamentos negativos. Oh, God doesn't really love me. Ah, Deus não me ama de He doesn't want verdade. to heal me. Ah, Deus não quer me curar I'm não. not good enough. Eu não sou bom o suficiente. God doesn't like me. Deus não gosta de mim. And if you have a wrong belief, E se você tem uma crença errada, then the negative thoughts come out of the strongholds. então pensamentos negativos vão fluir dessas And they fortalezas. steal your E blessings. eles vão roubar as suas bênçãos. But we have mighty weapons Mas temos armas to poderosas pull down the para strongholds. destruir essas fortalezas. Hallelujah. Aleluia. So we must find the strongholds. Então nós precisamos encontrar quais são essas fortalezas. Notice the strongholds then are your basic beliefs about life, about God, about yourself. Perceba que essas fortalezas são as suas crenças básicas. O que você acredita acerca de Deus, acerca da vida, acerca de você mesmo. Many people, we come to these beliefs often through our experiences in life. E muitas vezes nós chegamos até essas crenças por meio das experiências que vivemos na vida. Or wrong teaching from parents or teachers, Ou- authority figures in our life
who've spoken negative things over us. ou ensinamentos errados dos nossos pais, de alguns professores, ou de algumas autoridades da nossa vida que falaram coisas erradas sobre nós. And that, so we can believe negative things about ourselves and about our future. E dessa forma nós podemos passar a acreditar em coisas negativas a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso futuro. And Satan uses those strongholds to defeat you. E Satanás, ele usa essas fortalezas para derrotar você. So he says, our strategy is to attack the strongholds. That's the imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. E ele diz para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Locate the stronghold. Localize as fortalezas. And it's against the word of God. E elas são contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus. The key is to find the weapon, A chave é achar uma arma, even one scripture. até mesmo um versículo só, That is your cruise missile. que é o seu míssil de cruzeiro. Put it in your mouth. Coloque ele lá na sua boca. Launch it What? launch it against the stronghold. E lança ele contra aquela fortaleza. And that stronghold's going to come down. E aquela fortaleza vai cair por água abaixo. Aleluia. Aleluia. This is the strategy. Do not fight the pirates, but find the stronghold where the pirates are coming from and come against that. Essa é a estratégia. Não luta contra os piratas. Identifica a fortaleza de onde eles estão saindo e lança contra ela. And once you've done that, you can capture the pirates easily. E uma vez que você fizer isso, você pode capturar facilmente esses piratas. Because he next says, Porque then depois ele diz, you bring into captivity every thought to the obedience of Christ. levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Once the pirates had no stronghold, then the Romans brought every pirate into captivity to the obedience of Rome. Uma vez que os piratas já não tinham mais essas fortalezas, o exército romano foi capaz de trazer todo pirata cativo à obediência do Império Romano. And so we can bring every pirate into captivity to the obedience of Christ. E dessa forma nós podemos trazer cativo todo pirata à obediência de Cristo. And in verse 6 he says, E we no can verso 6 ele diz, also revenge all disobedience, which means those who don't surrender were killed. estando prontos para punir toda obediência, ou seja, aqueles que não se renderem serão mortos. So if there's a pirate who doesn't want to surrender, Então, se existe um pirata que não quer se render, we take the sword of the Spirit pegue a espada do Espírito and we kill it. e mate ele. Praise God. Louvado seja Deus. As a testimony in my own life, Como um testemunho na minha própria vida, I grew up with a big spirit of fear in my life. eu cresci com um grande espírito de medo na minha vida. I was afraid. I was this very shy person Eu era essa pessoa muito tímida, who was afraid to que speak. tem medo de falar. I was the quiet one in the back of the class. Eu era sempre aquele mais caladinho no fundo da sala. I was afraid to leave a room with people in because then I'd be the center of attention. Eu tinha medo de entrar numa sala que tivesse cheia de pessoas, porque eu sabia que então eu seria o centro das atenções. And this was so much part of my personality. I thought this is just how I am. E isso se tornou uma parte tão forte da minha personalidade que eu cheguei até a pensar que isso era quem eu era. I had a stronghold, you see, Eu tinha uma fortaleza, você pode ver, based on my past experience. baseada nas minhas experiências passadas. I believe this is how I am. E eu acreditava, é assim que eu sou. There's nothing I can do. Não há nada que eu possa fazer. And then I became a Christian, praise E aí, louvado seja Deus, eu me tornei um cristão. God. And I was listening to a preacher, E eu estava ouvindo um pregador. and he brought up the scripture 2 Timothy 1:7. E ele foi para as escrituras lá em 2 Timóteo 1:7. God has not given you a spirit of fear, Deus não te deu espírito de spirit of medo, power mas and espírito love de and a poder, sound mind. amor e moderação. And he said he was talking to Timothy, who was this young pastor who was a little bit E ele disse, Paulo, afraid of all the people who were giving him a hard time. ele estava falando com Timóteo, que era esse jovem pastor, e estava com um pouco de medo dessas pessoas que poderiam proporcionar tempos difíceis para ele. And the way this preacher explained it, E a forma pela qual esse pregador explicou isso, he didn't say to Timothy, "Oh, go and get some inner healing ministry."
Ele não disse: ô Timóteo, vai lá e começa a entrar no ministério de cura. But rather he said to Timothy, don't you know who you are? Mas ele disse: Timóteo, você não sabe quem você é? God hasn't given you a spirit of fear. Deus não te deu espírito de That's medo. not the real you. Esse não é o você de verdade. You're born again now. Você já é nascido de You novo have a agora. spirit of power. Você tem espírito de You're a poder. spirit of love. Você tem espírito de amor. You have a sound mind. Você tem espírito de moderação. Wake up to who you really are. Acorda e percebe quem realmente você é. And when that happened, that word of God was like a cruise missile. E quando isso aconteceu, aquela palavra de Deus veio direto como um míssil And it blew up that stronghold e detonou aquela fortaleza. of what I believed about myself. Porque daquilo que eu acreditava a respeito de mim And I mesmo. suddenly realized, no, I'm a new creation in E Christ. foi assim que eu percebi: não, eu sou I'm uma more than nova a conqueror. criatura em Cristo. Eu sou mais que I'm the vencedor. righteousness of God Eu in sou a Christ. justiça de Deus em And the Cristo. righteous are as bold as a lion. Eu sou ousado como um leão. I don't have a spirit of Eu fear. não tenho espírito de medo. And now I did still have some pirates. E claro, eu continuei tendo alguns piratas. And God made me not made me, He called me to do a job I really didn't want to do. E Deus me chamou para desempenhar um trabalho que de fato eu nem queria fazer. When I left school, I said the one job I will never do is be a school teacher. Quando eu saí da escola, eu disse: a única coisa que eu nunca vou ser na vida é professor. There was nothing more terrifying to me than to stand in front of a class of teenagers and try and teach them mathematics. Não havia nada mais aterrorizante para mim do que ficar em pé numa classe na frente de vários adolescentes e tentar ensinar para eles matemática. But then when I got saved, I just had the call of God in my heart, and I just knew I had to train by being a school teacher. E quando eu nasci de novo, eu recebi um chamado de Deus em meu coração. E eu já sabia que eu precisaria treinar para aquele chamado sendo um professor escolar. But I had all these fears. Mas eu How tinha can I todos do esses this? medos e eu pensava: como eu posso fazer isso? Thank God that stronghold was destroyed. Graças a Deus, aquela fortaleza foi destruída. But I still had some pirates to deal with. Mas eu ainda tinha alguns piratas com os quais precisava lidar. And so every time I was aware of a pirate of fear, E toda vez que eu tomava conhecimento de um pirata de medo, I arrested it. I brought it into captivity. eu resistia a isso, eu trazia ele cativo, eu prendia ele e trazia cativo. And I would say out loud, God has not given me a spirit of fear. E eu dizia em voz alta: Deus não me deu espírito de That medo. fear is not the real me. Esse medo não é quem eu sou de I verdade. am a spirit of power, love and sound Eu tenho mind. poder, espírito de poder, amor e moderação. And when I was doing my teacher practice, E quando eu estava fazendo as minhas práticas como professor, and if I felt a bit of fear, se eu sentisse um pouco de medo, I'd go into the bathroom eu ia lá no banheiro and I'd say, no, I have a spirit of power, e eu love and dizia: sound mind. não, eu tenho espírito de poder, amor e moderação. I arrested those Eu pirates prendia aqueles piratas and I learned to be bold. e eu aprendi a ser ousado. We all have a spiritual battle to fight. Nós temos todos esse bom combate espiritual para lutar. Ask God to show you if there's a stronghold. Peça para que Deus te mostre quais são, aonde estão, se existem as fortalezas. I want to relate this to possessing your promised land. E eu quero relacionar isso com o fato de você precisar possuir a sua terra prometida. Joshua led Israel into the promised land. Josué conduziu Israel até a terra prometida. And this is a picture for us. E isso é uma figura para nós. Jesus is the same name as Joshua. O nome Jesus, ele é o mesmo nome de Josué. So Jesus, the greater than Joshua, wants to bring you into your promised land of blessing. Então Jesus, aquele que é maior do que Josué, ele quer te trazer e te conduzir até a tua terra prometida da bênção. But the problem is Mas o problema é that Jericho was standing in the way. que Jericó está no meio do caminho. It was a fortified stronghold. É uma fortaleza fortificada. And if they were going into their promised land, E se eles vão entrar naquela terra prometida, they would have to destroy Jericho. eles precisariam destruir Jericó. It was the gateway into the land. Era o portão de entrada para aquela terra And if prometida. you're going to possess your promised land, E se você vai possuir a sua terra prometida, God's will and God's blessing for your life, da vontade de Deus e da bênção de Deus para a tua or the vida, ministry that God has for you, todo o ministério que Deus tem para você, almost certainly there is a Jericho
that you will Certamente, have to locate and defeat and pull down. certamente existe também uma Jericó no caminho que você precisa localizar, resistir e derrubar. But you have mighty weapons Mas você tem armas poderosas to pull it down. para colocá-la para baixo. Now, I've written a book on Joshua's Jericho Eu escrevi um livro sobre Josué e Jericó, because the archaeology confirms the story of the Bible wonderfully. porque a arqueologia tem confirmado maravilhosamente a história que está registrada na Bíblia. And Jericho seemed to be impossible to destroy. E Jericó parecia impossível de ser destruída. It had two walls. Ela tinha 2 muros. It had a stone wall at the bottom, about 20 feet high. Ela tinha 20 At the feet, bottom of 20 the pés. hill. Ela tinha um primeiro muro embaixo de pedras muito forte, de mais ou menos 5 metros de altura. On top of that was a red brick wall. E em cima disso havia uma muralha vermelha. And then there was a slippery slope it's called a glacis. It's a 45-degree slope up to the top of the hill. E tinha uma rampa de mais ou menos 45 graus de inclinação que conduzia até o topo da colina. And they cover it with a white slippery substance. E eles cobriram com uma substância branca escorregadia. And at the top of the hill is another brick wall. E aí em cima da colina tinha uma outra muralha. So to take Jericho, they would have to climb over the wall at the bottom. Então, para chegar até Jericó, eles tinham que escalar esse primeiro muro que estava na base. And then they've got to try and get up this slope. E aí eles tinham que subir essa rampa escorregadia, tentar subir essa rampa escorregadia. But of course, your target practice, it's easy for the people at the top to kill you. Mas você sabe que se você está tentando subir essa muralha escorregadia, você se torna um alvo fácil. Fica fácil para as pessoas que estão em cima desse outro muro matar você. So in Joshua 6, E aí em Josué 6, it says Jericho was securely shut up. diz que Josué estava seguramente e rigorosamente fechada. It looked impossible to defeat Jericho. Jericó estava rigorosamente fechada, parecia impossível invadi-la. But God has a strategy and mighty weapons. Mas Deus, ele tinha uma estratégia e tinha também armas poderosas. And in Joshua 5, E em Josué capítulo 5, the Lord Jesus himself, the commander of the army of the host, he appeared to Joshua. o Senhor Jesus, ele mesmo, o comandante do Senhor dos Exércitos, apareceu para Josué. And he told Joshua the strategy. E ele disse para Josué qual era a estratégia. He said, Joshua, you're going to have to get all Israel to walk around the city on one day. E ele disse: Josué, você vai ter que fazer todo o povo de Israel dar uma volta ao redor da cidade em um dia. And then the same on the second day. E aí and a the mesma third day, coisa and the no fourth segundo day. dia, no terceiro fifth day, dia, no sixth quarto day. dia, no quinto dia, no sexto dia. And then the seventh day, do it 7 times. E aí no sétimo dia você faz isso 7 vezes. And then blow all the trumpets and get Israel to make a great shout. E aí toca as trombetas e faz com que Israel dê grandes brados. And he said, I'll do the rest. E aí deixa comigo que eu faço o resto. I'm sure. If I was Joshua, I'd say, are you sure, Lord? You sure? Se eu That's the fosse strategy. Josué, eu ia dizer: Senhor, você tem certeza que é essa a estratégia? But God knows better than us. Just obey God if Mas he tells Deus, you. ele sabe muito mais do que a gente. Só obedece a ele se ele te diz para fazer alguma coisa. Praise God. Louvado seja Deus. Now note it, the weapon God used is the trumpets and the voice of the people. E perceba que as armas que Deus indicou para esse momento foram as trombetas e as vozes das pessoas. But let us see the strategy. Mas vamos ver essa estratégia. In Joshua chapter 6, Em Josué capítulo 6, for example, he tells them to walk around 7 times. Then in verse 5, e aí no verso 5 do capítulo 6, ele diz: it shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, every man straight before him. E o versículo 5 diz assim: E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. And the archaeology proved this is what happened. E a arqueologia prova que foi isso que aconteceu. Middle Bronze Jericho
was Joshua's Jericho. Do you know Middle Bronze? No. Never mind. Ok. What they discovered, O que eles descobriram that something caused the brick walls at the top and at the bottom que algo causou com que aquela muralha da parte de cima e o muro da base, to suddenly collapse. de repente, entrou em colapso. Not just in one place, but all the way around the city. Não só em um lugar específico, mas ao redor de toda a cidade de uma só vez. And they found that the red bricks fell down the slope and all piled up at the bottom. E eles descobriram que essa muralha vermelha da parte superior caiu em cima daquela parte escorregadia e tudo caiu ao chão de uma vez. And so all the people had to do, they didn't have to climb the wall now. They could just walk on the red bricks straight into the E city. tudo que o povo precisou fazer agora já não era mais escalar nada, era só andar por cima desses destroços vermelhos que estavam em frente de cada um deles. Normally, if you fight a siege, you use a battering ram and you get through the wall in one place and everyone has to squeeze through that hole in the wall. Se você luta uma guerra normalmente, todos se concentram para criar uma brecha na muralha, e aí depois que ela é aberta, todo mundo se aperta para passar por ali. But with Jericho, they all just went straight up wherever they are because the whole wall collapsed Mas together. com Jericó a coisa foi bem diferente, porque todo mundo entrou na frente do lugar onde estava, porque o muro todo caiu de uma vez só. And the archaeology shows this happened, it's unique. E a arqueologia mostra que o fato disso ter ocorrido é uma coisa única, rara. Except there was one place in the wall that did not fall down. Exceto por ter havido um lugar ao longo da muralha que não caiu. And it's in the north part of the city, the houses were preserved. E era na parte norte da cidade. Nessa parte norte, as casas ficaram And preservadas. there's even a piece of the wall standing even today. E até hoje, existe ainda um pedaço da muralha, que foi esse pedaço do norte que resistiu. And of course, that's where Rahab lived. E claro que a gente sabe que isso era o lugar onde Raabe morava. They also discovered lots of grain that was burnt. Eles também descobriram que muitos grãos foram queimados. Now, this never happens. Isso nunca aconteceu. Because if you capture a city, you take the grain, you eat it for Porque se yourself. você conquista uma cidade, você leva todos aqueles grãos para que você mesmo possa comer depois. But God said to Joshua, Jericho is the first fruits offering to God, so everything must be burnt. Mas Deus disse para Josué que Jericó era a oferta das primícias para Deus. Então, daquela forma, tudo deveria ser queimado. And the archaeologists say the very same thing happened. That first there was this earthquake that destroyed the city, then it was burnt with fire. E a arqueologia confirma isso com precisão. Eles dizem que houve uma espécie de terremoto que de repente derrubou toda a muralha da cidade e que depois até as coisas de dentro foram queimadas. So I'm telling you, the Bible is true. Então eu estou dizendo, o que eu quero dizer para você é que a These Bíblia things- é a verdade. These things really happened. Essas coisas realmente aconteceram. And you will have victory also if you follow God's E instructions. se você seguir as instruções de Deus, você também vai ter vitória. Now let me show you how they did this. Deixa eu te mostrar como foi que eles fizeram isso. They had the Ark of the Covenant. Eles tinham a Arca da Aliança. The Ark of the Covenant is the presence of God. A Arca da Aliança era a presença de Deus. In the New Covenant, you have the Ark of the Covenant. Na Nova Aliança, você é quem tem a Arca da Aliança. Because you are a temple of the living God. Porque você é um templo do Deus vivo. Your body is the outer court. O seu corpo é o átrio externo. Your soul is the holy place. A sua alma é o santo lugar. And your spirit is the holy of E o holies. seu corpo, o seu espírito é o santo dos santos. And in your spirit is the throne of God. E no seu espírito está o trono de Deus. And that's the Ark of the Covenant. E essa é a Arca da Aliança. And the glory of God was above the throne. E a glória de Deus estava sobre o trono. And in your spirit is the throne of God and the glory of God. E no seu espírito está o trono de Deus e a glória de Deus. So you have the presence of God. You have the spirit of God Então with you. você tem a presença de Deus, você tem o Espírito de Deus com você. And when you speak the word, E quando você fala a palavra, the spirit and power of God in you is released. o Espírito e o poder de Deus que já estão em você são liberados. They crossed the Jordan just before that by Eles- the power of the Spirit of God and the Ark of the Covenant. Logo antes disso, eles haviam cruzado o Jordão pelo poder da Arca da Aliança que eles estavam conduzindo com eles. The River Jordan represents the life of the flesh O Rio Jordão representa a vida da carne,
Because it says the Jordan flowed from Adam. Porque diz que o Jordão ele fluía de Adão. And that is what stops us go into our promised land, is if we walk in the flesh. O Jordão ele fluía do Éden, e essa é a promessa que temos da terra prometida. It's like me and my fear. É como eu e o meu medo. From Adam, I received that kind of problem. Adam, From Adam, de Adão eu recebi esse tipo de problema in my flesh. na minha carne. But I'm not just a person of the flesh. Mas eu não sou uma pessoa da carne. The real me is a new creation O in eu de Christ. verdade é uma nova criação em Cristo. And I need to live from that reality. E eu preciso viver de acordo com essa realidade. And the priests were told to carry the Ark of the Covenant E aos sacerdotes foi dito que carregassem a arca da aliança and step into the water. e pisassem na água. And the people followed. E as pessoas seguiram. And as soon as the Ark of the Covenant went into the water, E assim que a arca da aliança adentrou na água, the waters were pushed back. as águas foram recuadas. And the Bible says that the water was stopped at Adam, a E- place called Adam. E Adam. That's the name of Yeah. the place where the waters were stopped. E diz que na hora que eles botaram a arca nas águas, a água parou de correr e a água ficou retida naquele lugar que se chamava Adão. So the flesh life flows from Adam. Então a vida da carne, ela flui de Adão. But if you walk in the Spirit, Mas se você andar no Espírito, then the power of the Spirit is much stronger than the flesh. aí o poder do Espírito é muito mais forte do que a carne. The flesh says it's strong. A carne diz que ela mesma é forte. But if you walk in the Spirit, you'll not fulfill the desires of the Mas se flesh. você andar no Espírito, você já não vai cumprir a concupiscência da carne. And so by walking in the Spirit, they could cross the Jordan into their promised land. Então, andando no Espírito, eles foram capazes de cruzar o Jordão em direção àquela terra But now prometida. they face the stronghold. Mas agora eles se deparam com essa fortaleza. What are they to do? O que é que eles devem fazer? Now the key is the mouth. A chave está na boca. God knew what we're like. Deus sabia como nós éramos. If they were just to walk around the Jericho, Se eles só andassem ao redor de Jericó, chatting to their neighbor, conversando com seu amigo, look how powerful that city olha is. só como essa cidade é poderosa. When Joshua tells us to attack it, Quando Josué nos disse que a gente ia we're all atacar going to ela, be killed. We don't have a a gente chance. nem tem chance, vai todo mundo morrer mesmo. We'll never make it. A gente nunca vai conseguir. Oh, we should have gone back to Egypt. Oh, acho que é melhor a gente voltar para o Egito. And they would have talked themselves into defeat. E aí eles tinham se conduzido até, eles devem ter conversado entre si acerca dessa possível derrota. So God told them, and this is the biggest miracle of the Bible, E esse aqui você vai ver é o maior milagre da Bíblia. you must be absolutely silent. Deus disse que você deve ficar absolutamente calado. Nobody was allowed to say a word. Ninguém era permitido falar uma só And palavra. as they walked around the city for 7 days, E aí, enquanto eles arrodeavam essa cidade por 7 dias, not one person spoke one word. nenhuma só pessoa falou uma só palavra. If you've got nothing good to say, just keep your mouth shut. Se você não tem nada de bom para dizer, fique com a boca fechada. Then at least you won't get in God's way. Pelo menos você não vai ficar atrapalhando Deus no caminho. You know that happened with John the Baptist's father. Você sabe que isso aconteceu com o pai de João Batista, né? God had to make him dumb because he was so negative. Deus teve que fazer com que ele ficasse mudo, porque ele estava falando muito negativo. He didn't want his words getting in the way of what God was doing. E aí Deus não queria que as palavras dele ficassem no meio daquilo que ele estava para fazer. And so as they walked around, Então, enquanto eles arrodeavam a cidade, all they could see was the Ark of the Covenant tudo que eles podiam ver era a Arca da Aliança. and the priests blowing the trumpets. E os sacerdotes trocando a trombeta. They were blowing the trumpets of Jubilee. Eles estavam tocando as trombetas do jubileu. The trumpets were declaring the message. As trombetas estavam declarando uma mensagem. The kingdom of God is here. O reino de Deus está aqui. The power of God is O here. poder de Deus está aqui. Jericho, you're coming down. Jericó, você vai cair. And as they do this for 7 years, and all they hear are these trumpets declaring the word of God. E enquanto eles fizessem isso por 7 anos, 7 years? 7 days. Por Sorry. 7 dias, tudo que eles ouviam eram as trombetas declarando a palavra de Deus, Declaring the victory. declarando a vitória. By the 7th day, No 7º dia, the faith was growing in their a heart. fé já estava crescendo nos seus corações. And then 7 times in one day. E aí 7 vezes num só dia, Now
they're really ready. Agora eles estão realmente prontos. And then Joshua finally said, E aí Josué finalmente disse: blow that final trumpet toca essa trombeta, essa última trombeta, and make a big shout. e dá um grande brado. And they all shouted together, and it was a shout of faith. E todos eles gritaram juntos, e era um grito de fé. And the power of God was released. E o poder de Deus foi And liberado. the walls came tumbling E as down. paredes caíram, os muros caíram no chão. Because Hebrews chapter 11 says, by faith, Joshua and Israel, I should find it. But Eu devo encontrar lá, porque Hebreus capítulo 11 diz que pela fé, Josué e Israel, Hebrews 11:30. Hebreus 11:30. By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled 7 days. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de serem rodeadas por 7 dias. It's the faith of God's people, É a fé do povo de Deus, released through their word, liberada por meio das suas palavras. the word of faith. Palavras de fé. Now let me apply this to you. Deixa com que eu faça isso se aplicar para a sua vida. You have a Jericho you must defeat. Você tem uma Jericó que você deve derrotar. Maybe it's fear in your mind, Talvez seja medo na sua mente. or God's told you to do something, but in your mind it just seems impossible. Ou talvez Deus tenha te dito para fazer alguma coisa, mas na sua mente parece completamente impossível. Whatever your stronghold is, Qualquer que seja a sua fortaleza, ask God to show you what it might be. peça a Deus para que te mostre qual é ela. Now you know it. E agora, sabendo qual é ela, That is your Jericho. ali está o seu Jericó. Now, you will never say anything negative Agora now. veja, você não pode dizer nada negativo. Stop saying, Para de falar. it's impossible. É impossível. God could never do that in my Deus life. nunca poderia fazer isso na minha vida. Now, Veja, you start walking around the agora Jericho. começa a rodear, andar em volta do seu Jericó. We don't hide away from our problems. Nós não nos escondemos dos nossos problemas. They faced their problems. A gente enfrenta esses problemas. They marched against Eles Jericho. marcharam contra Jericó. And they started walking around Jericho. E eles começaram a andar ao redor de Jericó. And you must start blowing the trumpet against Jericho. E você tem que começar a tocar essa sua trombeta sobre Jericó. You must start blowing the trumpet and speaking against it. Você tem que começar a tocar a trombeta e falar contra ela. Spirit of fear, Espírito de medo. I'm not accepting you in my Eu life não anymore. aceito você na minha vida mais. You are getting out of my life. Você está saindo agora da minha And you vida. start declaring the kingdom of God against that stronghold. E aí você deve começar a declarar a respeito do reino de Deus contra aquela fortaleza. You start meditating on the power of God. Começa a meditar no poder de Deus. The Ark of the Covenant, the power of God. A arca da aliança é o poder de Deus. The Spirit of God within you O Espírito de Deus que já está dentro de você. is much greater. Ele é maior. Hallelujah. Aleluia. And as you do this, E enquanto você faz isso, the moment will come vai chegar o momento when that faith just rises up in your heart que aquela fé cresce no seu coração. and you make that shout. E aí você dá aquele brado. You release your faith Você libera a sua fé. and the wall will just come down. E a parede, a muralha vai simplesmente cair. Because the weapon of your warfare is powerful through Porque God. as armas das suas milícias são poderosas em Deus. Hallelujah. Aleluia. Mark 11:23. Marcos 11:23. Jesus said you can say to the mountain, Jesus disse: você pode dizer a esse monte, whatever's standing in your way, o que quer que esteja no seu caminho, if whoever says to this mountain, qualquer que diga a esse monte, ergue-te cast e into the lança-te sea. ao mar, and doesn't doubt in his heart, e não duvidar em seu but coração, believes that what he says will come to pass, mas he'll have crê what he que se says. fará o que diz, assim será com ele. And there's a background to this verse. E existe um plano de fundo para esse It's verso. in Zechariah chapter 4. Está em Zacarias capítulo 4. Let me find that. Deixa eu encontrar isso bem rapidinho. Zechariah chapter 4. It's about Zerubbabel. Zacarias capítulo 4 está falando sobre He's doing the work of God. Zorobabel. He's building the temple of God. Zorobabel, ele está construindo o templo de Deus. But there is opposition. Mas existe oposição. There are many people against them. Existem muitas pessoas que estão contra ele.
Verse 6. E verso 6 diz: This is the word unto Zerubbabel. prosseguiu ele e disse: essa é a palavra do Senhor a Zerubabel. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of Não hosts. por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. It's not by our own strength, but it's by the power of the Spirit within us. Não é pela nossa própria força, mas é pelo poder do Espírito que está em nós. And now this, he says, what are you, O great mountain, before Zerubbabel? You shall become a plain. E ele diz: quem és tu, ó grande monte, no verso 7, diante de Zerubabel? Serás tu uma campina. Yes, you might seem to be a big mountain, Talvez você possa parecer um grande monte, but what are you compared to the Spirit of God, the mas o power que é of God? você, monte, comparado com o Espírito e o poder de Deus? You shall be removed. Você será removido. Hallelujah. Hallelujah. And he said, you will bring forth the capstone of the temple, which means you will complete the work that God has called you to do. E ele diz: porque ele colocará a pedra de remate, o que quer dizer que é Deus quem vai fazer o trabalho se completar. But how did Zerubbabel release the power of God? Mas como foi que Zorobabel liberou o poder de Deus? He said, with shoutings, crying, grace, grace to it. Verse 7, the end of verse 7. No verso 7 diz: em meio a grandes aclamações ele dizia: haja graça e graça para ela. You come against your mountain. Você deve chegar contra a sua montanha. We are not to be passive in the face of our mountains. Nós não devemos ser passivos ao enfrentar nossas If montanhas. there's a sickness you're fighting in the body, Se existe uma doença com a qual você está lutando em seu corpo, you are not to be passive. você não deve ser passivo com ela. That sickness is trying to stop you have God's blessing and do God's will in your life. Essa doença está tentando fazer com que você deixe de receber a bênção de Deus e pare de cumprir a vontade dele na sua You've vida. got to see it. Você tem que ver isso. You've got to locate it. Você tem que localizá-la, Fix your faith on it. fixar a sua fé nela. And now speak to it. E aí começa a falar contra ela. Be removed. Seja In removida the name of Jesus. em nome de Jesus. You have no right over Você me. não tem direito sobre mim. And he says, you remove the mountain. E ele diz que você vai remover o monte It's by the Spirit of God who is in you. pelo Espírito de Deus que está em But você. you release the Spirit of God Mas você precisa liberar esse Espírito de by Deus, shouting grace, grace to it. declarando com brados: haja graça sobre graça. Grace means it's already done. Graça significa que já foi feito. Jesus has already given you his healing. Jesus já te deu a cura dele. He's already given you his victory. Ele já te deu a vitória You dele. don't have to win the victory. Você não tem que ganhar nenhuma vitória, não. Jesus has already won the victory. Jesus já ganhou a vitória. And he's given the victory E to ele you. deu essa vitória para você. And that's the grace. E essa é a graça. But now you have to take that grace, you have to speak it. Mas aí você tem que tomar aquela graça e falar. You have to shout it. Você tem que gritar. And you speak grace, grace. E aí você fala graça sobre graça. You speak to the mountain. Você fala à You montanha. release the cruise Você missile. libera esse míssil para And every atingi-la. stronghold will E come toda a down. fortaleza vai ruir. Hallelujah. Aleluia. And that's how Jericho was E destroyed. foi assim que Jericó foi destruída. And I have to do something on the end times. E eu tenho que fazer uma But coisa before nesses that- tempos finais. Mas antes disso, I want us to put this into practice. eu quero que nós coloquemos isso em prática. I want the Lord to show you right now, Eu quero que o Senhor te mostre agora mesmo if there's a stronghold in your mind, se existe alguma fortaleza na sua mente, negative thought about yourself, pensamentos negativos a respeito de você mesmo, or what you can do. ou a respeito daquilo que você pode fazer. You know this thing in your mind, in your life, is stopping you do the will of God. Você sabe, essa coisa que está na sua mente, que está na sua vida, tem te impedido de fazer a vontade de Or it Deus. might be a depression or a sickness. Talvez seja uma depressão, talvez seja uma doença. Whatever is in the way of you possessing your promised land. O que quer que esteja no caminho entre você e a terra prometida, Holy Spirit, please reveal. Espírito Santo, por favor, nos revela. And right now, E agora mesmo, I want you to start blowing the trumpet eu quero of que você God comece a tocar as trombetas de Deus against that stronghold. contra essa fortaleza.
we start walking around it. Nós precisamos começar a andar ao redor da cidade. We don't hide from it. Nós não nos escondemos dela. We look at it Nós olhamos para ela and we say, what are you? e nós dizemos: o que é você? What are you against the O power que é que of você God? representa comparada com o poder de Deus? I just want us to do this right Eu now. quero que nós façamos isso agora mesmo. Please stand up. Por favor, se levanta. I want us to start speaking. Eu quero que nós comecemos a falar. I'm going to do it, but I want you to speak out loud against that stronghold in your mind, in your life. Eu vou fazer também, mas eu quero que você fale alto, gritando contra aquela fortaleza que está te prendendo na tua vida. Right now I see you, Agora mesmo stronghold. eu te vejo, fortaleza. I declare Eu declaro that you have no right in que my você life. não tem direito sobre a minha vida. I'm commanding you to be removed. Eu estou determinando que você seja removida. You mountain of sickness, Você, montanha de enfermidade, depression, depressão, demonic power. poderes demoníacos. I resist you in Eu the name of resisto Jesus. você em nome de I Jesus. command you to be removed. Eu determino que você seja I declare removida. the kingdom of Eu God, declaro o reino has de come upon Deus. you. O reino de Deus tem chegado sobre você. not by my might, Não pela minha força, not by my power, não pelo meu but poder, by the Spirit of mas pelo God. Espírito de I Deus. release the Spirit of Eu God libero against o you. Espírito de Deus contra You are você. destroyed. Você está destruída. finished. Você está In the name of terminada. Em Jesus. nome de Jesus. Be removed. Seja removida. Be removed, sickness. Seja removida Be removed, doença. depression. Seja removida I have depressão. the victory. Eu falo vitória. I speak grace, Eu falo graça, healing, cura, victory, vitória, wisdom, sabedoria, strength. força. I shall not die. Eu não morrerei, I shall live. mas eu viverei. I will do the will of Eu God. vou cumprir a vontade de Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado Praise seja God. Deus. Louvado Hallelujah. seja Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado Praise seja God. Deus. Louvado Praise seja God. Deus. Louvado Praise seja God. Deus. Glory to Aleluia. God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to Jesus. Glória a Jesus. Praise God. Louvado Praise seja God. Deus. Louvado Praise seja God. Deus. Louvado Hallelujah. seja Deus. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. The walls are falling down already. As paredes, as muralhas estão caindo já. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Praise God. Louvado seja Praise Deus. God. Amen. Amém. Please be seated. Por favor, senta só um pouco. Now keep doing that. Agora continua fazendo isso. Hallelujah. Aleluia. But this is eschatology, so I must bring it into the end times. Mas now. a gente está falando sobre escatologia, né? Então eu preciso fazer o fechamento do final dos tempos. Because the picture, Jericho is a picture of what is going to happen in the end time. Porque Jericó é uma figura daquilo que vai acontecer nos tempos do fim. You see Joshua bringing Israel into the promised land. Você vê Josué, ele conduziu e fez o povo de Israel entrar na terra prometida. This is a picture of the greater than Joshua, Jesus. Essa é uma figura daquele que é maior do que Josué, de Jesus. And he's not just going to invade the promised land, he is taking back the earth. E ele não só vai invadir a terra prometida, ele vai tomar de volta para ele a terra inteira. He's going to remove everyone that rejects him. Ele vai remover todo aquele que rejeitá-lo. And Joshua with his people is going to repossess the earth. E Josué, juntamente com o povo de Deus, vai repossuir a terra prometida. A terra. Jericho represents the world system that is against Christ. E Jericó representa o sistema do mundo que é contrário à palavra de Cristo. And how many trumpets are there in the book of Revelation? E quantas trombetas nós temos lá no livro de Apocalipse? 7, right? 7, certo? And they're blown in the first half of the tribulation. E elas são tocadas na primeira metade da tribulação. And this is pictured by the 7 trumpets of Joshua. E isso é uma figura das 7 trombetas de Josué. And every time the trumpet is blown, the power of the enemy is made weaker. E toda vez que uma trombeta é soada, o poder do inimigo é tornado mais fraco. And then when the 7th trumpet is blown, E aí quando a 7ª trombeta toca, all heaven shouts todos os céus gritam. and says, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God. E eles dizem: os reinos deste mundo se tornaram o reino de Deus. It's a picture of what will happen in the É end uma times. figura daquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Hallelujah. Aleluia. And then the second stage of the end time picture happened later.
E aí o segundo estágio daquilo que é figurado a respeito do fim dos tempos acontece depois. It took Joshua 7 years to possess the promised land. Josué levou 7 anos para possuir a terra prometida. And it will take Jesus 7 years, the 7 years of the tribulation, to completely destroy the world systems and possess the land. E vai levar para Jesus 7 anos para tomar, repossuir todo o sistema do mundo. Jericho is the picture of the first half of the tribulation. Jericó é uma figura dessa primeira metade da tribulação. And the battle with the 5 kings is a picture of the second half of the tribulation and the battle of Armageddon. E a batalha com os 5 reis é uma figura da segunda metade da batalha do Armagedon no momento da tribulação. And I can just give you this quickly. E eu posso dar isso para você agora bem rapidinho. This is where the great miracle of the Bible took place. É aí que o maior milagre da Bíblia acontece. You've got to understand that Joshua made a covenant with Gibeon. In Joshua 9, Em Josué capítulo 9, você tem que he perceber made a covenant with the Gibeonites. que ele fez uma aliança com os But it was a very weak covenant. gibeonitas, mas foi uma aliança bem fraca. The Gibeonites had dressed themselves in rags, and they pretended that they come from many hundreds of miles away. Os gibeonitas, eles se vestiram em trapos e eles estavam tentando fingir que estavam vindo de um lugar de muitas milhas de distância. And they say, please make a covenant with us, E Joshua. eles disseram: Josué, por favor, faça uma aliança conosco. And Joshua was deceived and he made this covenant. E Josué foi enganado e ele chegou a fazer essa aliança. And now the enemy kings attack Gibeon. E aí os reis inimigos atacaram Gibeão. And the Gibeonites now call on Joshua and say, we've got a covenant, you've got to come and help us. E aí agora os gibeonitas chegaram e disseram: nós temos uma aliança, você tem que vir nos ajudar. But this is a weak covenant. They were deceived into this covenant. Mas essa era uma aliança fraca, porque eles entraram nela enganados. But Joshua understood the power of blood covenant. Mas Josué entendia o poder da aliança de sangue. He had to help Ele tinha que ajudar his covenant partner. esses parceiros de aliança. He had to even lay his life down to help his covenant partner. Ele tinha até que mesmo entregar a sua própria vida para ajudar esses companheiros de And aliança. Joshua also had a covenant partner, God. E Josué também tinha um outro parceiro de aliança, que era Deus. And so God was also committed in this fight. E aí Deus, dessa forma, também estava comprometido nessa batalha. And in this fight, Joshua attacked suddenly. E aí nessa batalha, Josué, ele ataca de repente. And they were beating the enemy. E eles estavam lá, derrotando o inimigo. But the problem was, if it gets dark, then the enemy could escape and attack again. Mas o problema era que se escurecesse, o inimigo era capaz de fugir e atacar depois de novo. And so God gave Joshua the gift of faith, to speak to the sun and the moon and say, sun, stop in the heavens, move, be still, moon, be still. E Deus deu a Josué o dom da fé, para que ele declarasse para o sol lá no céu: sol, pare, lua, fique onde você está. See, when God gives you the faith for something, E quando Deus te dá a fé para alguma coisa, it's either faith from a promise in the Bible, pode ser até fé para uma promessa na Bíblia, or it's the gift of faith. ou pode ser também o dom da fé, It's a supernatural faith for your que é uma situation. fé sobrenatural para aquela situação. But you must release that faith by speaking the end result. Mas você precisa liberar a sua fé por meio de falar o resultado final que você quer. Can you imagine the gift of faith to stop the sun? Você pode imaginar um dom da fé para fazer o sol parar, But Joshua had to speak it, mas Josué teve que falar para o sol. and God stopped the universe. E Deus parou todo o universo. And I would say this for you. E eu preciso dizer isso para você. If, based on a weak covenant, God was willing to stop the universe to fulfill that covenant for Joshua, Se baseado numa aliança fraca, Deus teve a capacidade e estava desejoso de fazer o sol parar para que Josué pudesse honrar aquela aliança,
then surely for you in a new and a better covenant in the blood of Jesus. Então, claro, para você, numa nova e mais forte aliança baseada no sangue de Jesus, He will do whatever is necessary. Ele vai fazer tudo aquilo que for necessário. He'll even stop time. Ele vai até mesmo parar o tempo. He'll stop the universe Ele if he vai has parar to. todo o universo se for To necessário, make sure his promise comes to pass para in se your life. certificar que a promessa dele vai se cumprir na tua Aleluia. vida. Aleluia! God. Louvado seja Deus. And that's exactly what Jesus will do in the second coming. E é exatamente isso que Jesus vai fazer em sua segunda vinda. We won't do it. If you read Habakkuk 3, Se você ler Abacuque capítulo it's a 3, picture of Jesus coming in power and glory. é uma figura de Jesus vindo em poder e glória. And you will see again that Jesus stops the sun and the moon. E você vai ver de novo que Jesus ele para o sol e a lua, Just like Joshua did. mesmo da mesma forma que Josué fez. Because again, Israel is under attack at the Battle of Armageddon. Porque novamente Israel está sendo atacada naquela batalha do Armagedon. She's about to be destroyed. Ela está a ponto de ser destruída. But Israel's covenant partner Mas Israel é uma parceira de aliança cannot let that happen. e não pode deixar com que isso aconteça. And so he stops the universe. E aí ele para todo o universo He turns out all the lights. e ele apaga todas as luzes And he comes to save his e people. ele vem para salvar o seu povo. And God loves you just as E much. Deus te ama dessa mesma forma. He will not let you be Ele destroyed. não vai deixar você ser You destruído. have a covenant with God through Você the tem blood uma of Jesus. aliança com Jesus, com Deus através do sangue de And God will Jesus. do what's necessary to save E you. Deus vai fazer o que for necessário para te salvar. He'll stop the sun and the moon for Ele you. vai if parar o necessary. sol e a lua se for preciso para você. Praise God. Louvado seja Deus. Having a covenant with God is a strong thing. Ter uma aliança com Deus é uma coisa forte. Put your faith in the covenant, the blood covenant Coloca a sua fé na aliança de sangue you have with God. que você tem com Deus. He will fight for you if you trust in Him. Ele vai lutar por você se você confiar nele. If you try and fight your own fight in the flesh, Se você tentar lutar a sua própria batalha na carne, He'll stand back and see how you do. ele vai só ficar lá paradinho e olhando como But é if que you você say, se Lord, I vira. trust in you with all my heart, Mas se você disser, Senhor, eu confio em você de todo o meu I coração, ask you to fight for me, eu te peço para lutar por mim. then your covenant partner, E aí o seu parceiro de aliança, he will come to the rescue. ele vai chegar para te resgatar. He will fight for you. Ele vai lutar por He você. will vindicate you. Ele vai te vingar. Hallelujah. Aleluia. And so Jesus is going to come again in power and glory. Então Jesus ele vai vir mais uma vez novamente em poder e grande glória He's going to save Israel. e ele vai salvar Israel. He's going to establish his kingdom Ele on vai earth. estabelecer o seu reino na terra. He's the Lord of the universe. Ele é o Senhor do universo. And the proof that it will become, although he puts all the lights out, E a prova é que embora ele apague todas as luzes, everyone will know when he puts the lights back on todo mundo vai saber quando ele acender a luz de volta, that he has stopped the sun and the moon. que ele parou o sol e a lua. And this is my final scripture in Zechariah 14. E esse é meu versículo final em Zacarias 14. Just before Jesus comes, he turns off the sun, moon and stars. Antes mesmo, um pouco antes de Jesus voltar, ele apaga o sol, a lua e as estrelas. And in that day, the earth is lit up with the glory of God. E aí naquele dia a terra é inundada com a glória de Deus. I've broken my glasses here. All right. Verse 5. Verso 5. says at the end of the verse, the Lord my God will come and all the saints with thee. No final do verso diz: Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. You will be coming back with Jesus. Você vai estar voltando com Jesus, Because you'll have been raptured 7 years porque before. você vai ter sido arrebatado já 7 anos antes. But then it says it shall be one day or a unique day that will be known to the Lord. Verse 7. E o verso 7 diz: Mas será um dia singular, conhecido pelo Senhor. It's a unique day. Ou veja só, um dia singular. Not day, not night. Nem será de dia, nem de noite. In other words, it's not day because the sun, moon and stars have disappeared. Em outra palavra, não é de dia porque o sol, a lua e as estrelas desapareceram. But it's not night either because the earth is lit up with the glory of Jesus. Mas também não é de noite porque a terra está cheia da glória de Deus. But then it says, it shall come to pass
that at evening time it shall be light. E diz: mas haverá luz à tarde. And so when Jesus has finished destroying the enemies at the Battle of Armageddon, E aí, quando Jesus estiver terminado de destruir os inimigos na batalha do Armagedon, it will be 6 o'clock in the evening, just as sun should be setting. será 6 horas da tarde, na hora que o sol deveria estar se pondo. And then Jesus turns the sun, moon and stars back on. E aí Jesus ele liga novamente o céu, o sol, a lua e as estrelas. And what this means is it shall be light. It shan't be dark. It will be light like in the bright morning sun. E aí quer dizer que não vai ser mais escuro, mas vai ser cheio de luz, como logo cedo pela manhã. Everyone will notice the sun is in the wrong position. The sun should be setting, but now the sun is rising. Todo mundo vai notar que o sol está na posição errada. Já estava na hora dele estar se pondo, mas na verdade ele está surgindo. And so they will see that the sun has been stopped for 12 hours. E aí todo mundo vai ver que o sol parou por 12 horas. Because it's a brand new day is just beginning on earth. Porque é um novo dia que está surgindo na terra. The kingdom of God on O earth. reino de Deus aqui nessa terra. Hallelujah. Aleluia. The power of God within you, O poder de Deus que já está em você, when it's released by faith, quando ele é liberado pela fé, is strong enough to stop the sun. ele é forte o suficiente para parar o sol. It's strong enough to stop the universe. Ele é forte o suficiente para parar o So universo. don't you think it's strong enough Então você não acha que ele é forte o suficiente to defeat the little problem you're facing? para derrotar aqueles pequenos problemas que você está That enfrentando? mental stronghold, Aquelas fortalezas mentais, that spirit of depression. aqueles espíritos de depressão. I tell you, these things, they are nothing to the power of Eu te God. digo, essas coisas elas são nada We just comparadas got ao to poder de Deus. Praise God. We've Louvado got to seja believe it Deus. in our heart. We've got to speak it with our mouth. Nós só precisamos crer em nossos corações e falar com a nossa boca. And there's no stronghold of the enemy that E can não stand haverá against that. fortaleza do inimigo que possa ficar contra isso. Hallelujah. Aleluia. Just look the problem in the face Olha para o problema na cara and say, it is written. e diz: está escrito. Thus saith the Lord to you. Eu digo vindo do Senhor para você. You are history. Você já é história. You are nothing compared Você to the não é power nada of God. comparado ao poder de Deus. Be removed. Seja removido. Amen. Amém. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise God.